Nós vamos dar início, então, nesse momento, ao culto desta manhã. Para isso, vamos orar. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de amor, de bondade, que nos deu mais este dia. Senhor de bondade e misericórdia, que também renovou as nossas disposições para buscá-lo em adoração. E por isso estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o teu povo vem à tua casa para te louvar. E nós te pedimos que o Senhor nos dê a motivação justa e correta para que façamos essa adoração, esse louvor que agrade ao Senhor. Vem nessa manhã falar conosco, Senhor, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém? Quero fazer uma leitura bíblica. Quero e convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 133. Salmo 133. Vamos fazer essa leitura em uníssono, toda a igreja falando junto comigo. O Salmo 133 diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, o qual desce para a barba de Arão. Desce para a gola de suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Esse Salmo 133 é um cântico de romagem em que se refere ao relacionamento entre os crentes ao adorarem o Senhor no Monte Sião. E é o que nós também fazemos nós aqui nesta manhã, em comunhão com os irmãos em Cristo. Convido então o irmão Euler para continuar esse louvor, fazendo o cântico de adoração e posterior oração. Amém. Ficamos em pé. Enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Estar em tua presença, maravilhoso é
é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, ó Deus, Tu és formoso, grande, clemente, único e verdadeiro Deus. Estamos na Tua presença, ó Pai, para Te louvar, para Te adorar, para Te honrar. E pedimos a Ti que receba o nosso louvor, simples, singelo, mas com todo o nosso coração. Receba a nossa adoração, ó Deus, que possamos sentir a Tua presença nesta manhã, em todos os momentos do nosso culto. E somos-te grato, ó Pai, por estarmos na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Eu convido mais uma vez os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos de 13 a 15, os versículos que nós leremos. 1 Timóteo, capítulo 1, 13 a 15. Diz assim: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, ninguém jamais terá uma concepção verdadeira do ensino bíblico sobre a redenção, a encarnação de Jesus, a morte do Senhor Jesus e o que Ele fez na cruz, se não possuir um entendimento claro sobre a doutrina do pecado. A Bíblia nos ensina que o homem estava em condição tão deplorável que exigia a vinda dos céus à terra de Jesus, que humilhou-se, assumiu a natureza humana, nascendo como um bebê, condição essencial para que o homem fosse redimido. Por quê? Por causa do pecado e sua natureza. Por essa razão, só podemos entender a redenção à luz da terrível condição do homem no pecado. Romanos 3:10 a 18, salienta o reinado universal do pecado e a consequente depravação da humanidade inteira. Mas no versículo 24, mostra no crente a restauração da glória perdida, dizendo: justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo redimiu seu povo por meio de um resgate. Sua morte foi o preço que nos livrou da culpa e da escravidão ao pecado. Na morte de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, vencendo sua própria hostilidade causada por nossos pecados. A cruz aplacou a ira de Deus contra nós, expiando os nossos pecados. Em tudo e sobretudo, a graça de Deus brilha com glória maravilhosa. Amém? Essa graça de Deus brilha com glória maravilhosa
Irmãos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Vamos cantar mais um corinho? Amém. Enquanto entoamos mais um cântico, os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas também como forma de louvor e gratidão a Deus. Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Seguro nas promessas do meu Deus. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Amém. Seguros estamos nas promessas do nosso Deus. Entregamos todo o nosso caminho, todo o nosso amanhã, todo o nosso futuro nas mãos dele. Amém. Queria pedir convidar o irmão presbítero Fábio para que faça uma oração, lembrando dos nossos aniversariantes e pelos dízimos e ofertas que foram feitos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, por estarmos, Senhor, na tua casa para te louvar, para te adorar, para te servir, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que tu abençoes os aniversariantes, ó Pai, que foram mencionados aqui pelo presbítero Ciro, ó Pai. Que tu derrames das tuas bênçãos sobre a vida deles, sobre os seus familiares também. Abençoa também, Senhor, os dízimos e as ofertas, ó Pai, que sejam usados na tua obra, ó Pai, que possamos ter sabedoria e usar para o seu reino, ó Pai. Abençoa cada família aqui, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino número 17. A Márcia nos ajuda.
Os irmãos podem sentar. Convido os irmãos agora, mais uma vez, a abrirem suas Bíblias, dessa vez no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 16. Eu vou ler os versículos de 19 a 26, de onde eu tiro os personagens e o tema. Trata-se, pois, de uma mensagem temática e não expositiva. Lucas 16, 19 a 26 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Até aqui. Irmãos, Jesus fala de um homem que foi para o inferno. Foi para um lugar onde vão os pecadores não arrependidos, que não são justos perante Deus. Algumas pessoas não se preocupam com o pecado, pois ao aceitarem a inexistência de Deus, eliminam também a possibilidade de um julgamento e qualquer punição ao fim de suas vidas. Adeptos do universalismo, por exemplo, acreditam nesse lugar. Dizem estar lá, mas possivelmente ninguém irá para lá. Esse lugar foi criado apenas para o diabo e seus anjos. Os homens serão salvos todos. Os inclusivistas dizem: algumas pessoas só irão para o inferno porque ouviram o evangelho e o rejeitaram. Ou seja, os incrédulos que nunca ouviram o evangelho serão salvos, pois não são responsáveis pela sua situação. Por sua vez, os aniquilacionistas entendem que serão aniquilados ao fim da vida, exterminados e destruídos para sempre, não conhecerão o inferno. Meu comentário nesta introdução é que o homem carrega a deformidade universal da natureza humana. A terrível condição do homem no pecado, de que falamos na devocional que fizemos agora há pouco. Condição essa que faz o homem se rebelar contra as normas de Deus, que o faz transgredir suas leis com pensamentos, palavras ou ações e ofender a pureza de Deus. Não raramente o homem tenta mudar a vontade de Deus revelada na palavra, distorce ou rejeita os ensinos de Deus por conta de seus pecados particulares, suas vaidades. Exemplo bem atual corre na internet e explodiu nessa semana passada. Conhecido pastor Batista flerta com o liberalismo teológico, que é uma teologia poderosa no Brasil
de adeptos do universalismo, que acabamos de falar agora, alguns momentos atrás. Esse é um movimento diabólico que considera a Bíblia um livro insuficiente, que nega a autoridade das Escrituras, nega a ressurreição, não crê na salvação em Cristo, nem nos milagres bíblicos. O pastor citado surpreende o arraial evangélico, sustentando a necessidade de atualizar a palavra do Senhor. Entre outras coisas, abre aspas, para termos coragem de enfrentar os pecados de gênero e para que homossexuais deixem de ser condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. O propósito real desses ensinamentos parece-nos ser o de atender, acomodar, acochambrar desvios satânicos da conduta do homem, contrariando, portanto, as Escrituras. A Escritura Sagrada nos protege do erro, é luz para os nossos caminhos e seus ensinamentos são atemporais, não precisam ser atualizados nem ajustados a qualquer época. A qualquer época. Por certo, em algum momento da vida, homens como esse, por conta de seus corações corruptos, deixam de lado o que eles sempre ensinaram desde o início de seus ministérios. E, por fim, se esquecem de que a palavra do Senhor não é para ser atualizada, a palavra do Senhor é para ser obedecida. 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, diz: haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, segundo as suas próprias cobiças, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Como eu já disse em outra oportunidade, o que temos a fazer com relação a isso é orar para que Deus tenha misericórdia dele e daqueles que nas entrelinhas disseminam um evangelho desprovido de arrependimento e confronto ao pecado. Evangelho sem arrependimento e sem confronto ao pecado. O pecado que é o tema da nossa reflexão de hoje. O pecado e sua consequência final. O pecado e o inferno. O pecado e o inferno. Falamos então primeiro sobre o pecado. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Isso nos remete a Gênesis 2, 16, 17, onde o Senhor deu ao homem esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, o homem dominava sobre a criação, e não comerás era uma ordem que o confrontava com o domínio do Criador sobre ele. Herman Bavinck, teólogo holandês, comenta: a doutrina do pecado original e da queda do homem parece ser uma ofensa à razão, porém dão total sentido à condição humana. Só a narrativa da queda já é convincente para explicar a perversão da natureza humana. Deus fez do primeiro homem, Adão, o representante de toda a sua posteridade. Colocou-o em estado de felicidade e garantiu essa felicidade se ele guardasse o seu mandamento. Adão, porém, levado por Eva e seu pecado, tornou-se parte dele e da natureza moral que transmitiu aos seus descendentes, ou seja, a nós. E o efeito mais evidente e imediato é que a humanidade foi banida da presença de Deus. Adão e Eva exilados num mundo hostil. Diz mais Bavinck: a queda de Adão e Eva não deve ser atribuída à criação de Deus.
Pois Tiago diz assim, no capítulo 1:14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Adão e Eva foram tentados pelos seus próprios desejos de pecar, mas jamais entenderemos como ou por quê. Bavinck termina dizendo: o pecado na vida do homem e na dos anjos é inexplicável. Não podemos achar nenhuma razão para ele, na boa criação de Deus ou nos dons que ele deu ao homem. A humanidade foi moldada para a eternidade, mas sentimos que esse mundo não é do jeito que devia ser. Não conseguimos descobrir o que aconteceu ou como consertá-lo. Fica assim a origem do mal como um dos maiores enigmas da vida. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é um crime contra a santidade de Deus. A carta a Tito 3:3 diz que os homens, em seu estado natural, são nessos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. Eles têm a vida marcada por malícia, inveja e ódio, pois que todo pecado flui do seu desejo perverso de se colocar no lugar de Deus. O homem quer ser o centro e a medida de todas as coisas e conhecer por conta própria o que é bom e o que é mal. Há um problema interno no homem, um coração mau. Jesus diz em Marcos 7:21-23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem e o contaminam. Essa, portanto, é a condição de todo o coração humano longe de Cristo. Vejam que todo homem, mulher e criança na face da terra, não importa se jovem ou velho, é um pecador. Mesmo as crianças pequenas, quando lhes é permitido andar em seus próprios caminhos, são capazes de crueldades requintadas contra animais e umas contra as outras. Todo aspecto da personalidade humana e da existência humana foi afetado pelo pecado. Os capítulos 1, 3, 5 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que toda a humanidade está por natureza sob a culpa e o poder do pecado, sob o reino da morte e sob a inescapável ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Capítulo 1, 18. O pastor John MacArthur também comenta que o fato do pecado hoje ser livremente explorado. Ele diz que está entretecido na nossa cultura. Todo pecado é aceitável. Parece ser ultrajante somente a pedofilia, não mais o adultério, o homossexualismo e a mentira, coisas que anteriormente eram consideradas pecado e agora não são mais. Daí, quando se diz que as pessoas irão pagar eternamente por essas coisas, por praticarem essas coisas, parece estranho às suas mentes acostumadas a pecar. De todo modo, a negação da existência de Deus parece facilitar ao homem fingir que não existe certo ou errado. Contudo, não importa o quanto tentem negar, existe uma verdade indelével no coração humano de que certo e errado são reais. Os incrédulos sabem que são responsáveis por suas transgressões e que merecem ser punidos, e o serão. Receberão a punição por si própria justa e merecida, o castigo eterno
que a existência consciente, vida consciente num corpo restaurado e ajustado para o castigo, conforme a Bíblia, acontecendo num lugar conhecido como inferno. Iniciando aqui a segunda parte, agora sobre o inferno, eu volto à parábola em Lucas capítulo 16. Lá em Lucas capítulo 16, Jesus, ao contar a parábola, Jesus nada diz a respeito da condição religiosa dos dois homens da história. Mas deixa implícito que um era justo perante Deus e o outro, o rico, porém não era justo perante Deus. E para esse que não era justo, revela a realidade de um destino horrível e apavorante. O versículo 26 diz: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, tendo ido para lá, não pode mais sair, nem voltar, e lá ficará para sempre. Amados, a Bíblia é clara em seu testemunho de que Deus é um Deus santo, que não pode tolerar o pecado em sua presença. Não pode tolerar o pecado em sua presença e nem mesmo permitir que o pecado siga impune. Essa punição, por si própria justa e merecida, está descrita em muitos locais da Bíblia ao revelar a ira de Deus. Ira ligada diretamente à sua justiça, determinação justa de punir todo o pecado, de endireitar tudo que está errado e equilibrar a balança da justiça. Romanos 2, 5 e 6 diz: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A ira acumulada, apontando para uma punição com base no julgamento daquilo que as pessoas foram e daquilo que elas fizeram. Algumas pessoas parecem confortavelmente se distanciar da realidade do inferno. Pregadores que nunca falam desse lugar, evitam a todo custo. Acham melhor não falar sobre o inferno porque acham que é muito negativo. Ora, os que não falam do assunto, são aqueles que se esquecem que Jesus é um pregador do fogo do inferno. No primeiro sermão de Jesus, em Mateus 5, versículo 22, ele diz: eu vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. No versículo 29, ele diz: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois é melhor que se percam das partes do teu corpo e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. No versículo 30, Jesus diz: se tua mão direita te faz tropeçar, corta a lança de ti. Pois é melhor que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em Mateus 10, 28, diz: não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Irmãos, Jesus fala do inferno nos capítulos 11, 18 e muitas vezes mais no 23. Jesus fala mais do inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia.
Vejam as palavras específicas da Bíblia ao falar do inferno: lugar de agonia, fogo, enxofre, maldição, trevas, angústia, ranger de dentes, desamparo, tormento, choro e dezenas de outras, ocorrendo eternamente. Esse lugar, embora preparado para o diabo e seus anjos, é compartilhado por seres humanos que rejeitam a Cristo e sua revelação. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Apocalipse 22, 15 diz também: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqueles que não pertencem ao reino de Deus estão lá. O homem rico, como o da parábola, que não é justo perante Deus, está lá. Aqueles que não amaram os irmãos em Cristo estão lá. Mateus 25, 41, 46. Aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus estão lá. 2 Tessalonicenses 1, 8. Judas Iscariote está lá, porque melhor lhe fora não haver nascido. Mateus 26, 24. O diabo e seus anjos, a besta, o falso profeta, atormentados pelos séculos dos séculos, estão lá. Apocalipse 20, 10. E alguns outros, embora tenham profetizado, expulsado demônios, feito milagres em nome de Cristo, também estarão lá. Mateus 7, 21 a 23. O pastor Charles Leiter faz um último comentário. Diz assim: a maldade da humanidade hoje, expandida muito mais e com maior eficiência, as guerras, violência e morte, escravidão, genocídios, exploração de mulheres e crianças, a cruel indiferença entre o rico e o pobre, tudo isso tem sido apenas uma extensão da primeira declaração de independência contra Deus no Éden, em Gênesis capítulo 3. Mas um dia, este mundo cairá sob o julgamento final de Deus para nunca mais se levantar. Nesse dia, todos aqueles que persistiram em sua rebelde declaração de independência, persistiram no culto a ídolos em oposição a Deus, serão deixados de fora do céu, e o tormento do seu exílio no inferno durará por toda a eternidade. Irmãos, o terror que representa estar nesse lugar, estar no inferno, é que estar lá significa estar longe da providência divina, longe do cuidado e da graça de Deus eternamente. Inferno é isso. Esse é o inferno. O Evangelho não é essencialmente uma mensagem sobre o inferno. Contudo, não podemos ser fiéis às Escrituras se não pregamos sobre ele. O próprio Evangelho não pode ser entendido sem a realidade do inferno. Essas verdades querem remover a cegueira, despertar e aguçar consciências dormentes, consciências que dormem. Concluindo a mensagem, aplicar esse conhecimento bíblico sobre o inferno exige enfatizar que o seu propósito é fazer-nos aceitar com gratidão
e a graça de Deus em Cristo que nos salva do inferno. E que há um caminho de salvação. Muitos são os caminhos para o inferno, e em certo sentido, todo pecador vai para lá pelo caminho de suas próprias escolhas pecaminosas. Isso é o que ensina Provérbios 14, 12. Diante disso, um pecador arrependido sente a força de um dilema moral. Ele sabe que merece ir para o inferno, merece ser punido e que não seria justo se não o fosse, pois Deus não pode simplesmente varrer seus pecados para debaixo do tapete e esquecê-los. O grande dilema, então, desse pecador arrependido é: como pode um Deus justo justificar pecadores injustos, sem ele próprio se tornar injusto? Como alguém pecador como ele pode ser justo diante de Deus? Ele já sabe que ele próprio não consegue pagar pelos seus próprios pecados e que a justiça precisa ser satisfeita por alguma outra pessoa no seu lugar. Jesus, então, é a resposta única para essas questões. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, a impiedade do pecado custou a Cristo uma vida de sofrimento, uma dolorosa, vergonhosa, amaldiçoada morte e uma incrível compreensão da ira de Deus. Desse modo, amado, ainda que a balança da justiça esteja desequilibrada em sua vida, mesmo que ainda sob a ira de Deus, lembre, Cristo tomou nosso lugar, levando sobre si o nosso pecado, provando o nosso julgamento, morrendo a nossa morte para nos vestir de sua justiça. Nossos pecados não foram nada comparados ao valor infinito do precioso sangue de Cristo derramado por nós. Romanos 6, 22, 23 conclui: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Irmãos, vamos terminar então nosso culto, mais uma vez, em oração. Quero que os irmãos, mais uma vez, baixem suas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai de bondade e misericórdia, que nos deu a disposição de nesta manhã vir até a Tua casa. Que as verdades da Tua palavra, Senhor, sejam gravadas no coração do Teu povo. Através do Teu Espírito, despertem consciências dormentes para a realidade da Tua justiça, para a realidade do Teu amor e para as Tuas maravilhosas promessas. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, conduz-nos, Senhor, debaixo do Teu amor, do Teu poder e do Teu cuidado, em nome do Senhor
Jesus, nosso eterno Salvador. Amém.